Hoje o nosso tema são os canais de distribuição reversos de reciclagem. Bem, quando a gente fala de logística reversa, quando a gente fala de sustentabilidade, geralmente sempre se fala na palavra reciclagem. É necessário reciclar, é necessário reciclar, mas como eu havia comentado na aula anterior, o melhor, além de reciclar, mas mais do que reciclar, o melhor seria reduzir o consumo, em primeiro lugar, seria reutilizar os materiais quando fosse possível e a desmontagem, né, o desmanche que a gente viu na aula anterior. Então a reciclagem ela seria o ideal apenas se não é possível reduzir o consumo, não é possível reutilizar o produto e não é possível reaproveitar suas peças, por exemplo. Aí sim tu pensaria na reciclagem, ok? Então a reciclagem não é a melhor de todas as formas, mas ela é melhor, lógico, né? Muito melhor do que tu descartar o produto ou mandar para um lixão, um aterro sanitário, por exemplo. Então a gente vê aqui a ideia da reciclagem, né? Por exemplo, um aparelho celular, um smartphone, a extração do material, a manufatura, né? Então todos os componentes de um celular, por exemplo, eles são extraídos da natureza, lógico, né? A extração do material, ele é produzido, né? Tem uma fábrica, uma indústria, na qual vai é, utilizar, vai compor as várias peças que precisa e fazer o produto. Depois ele vai ser embalado, ele vai ser transportado e aí ele vai ser comprado, né? Aqui em algum momento entre o 4 e o 5, ele vai ser comprado por nós consumidores, utilizado por nós e aí ele vai ter a sua vida útil, né? A sua vida útil durante um determinado tempo. Então, cada vez mais a indústria tem tentado diminuir esse tempo para fazer com que a gente compre cada vez mais produtos, né? E aí ele vai ter o seu fim da vida útil. Nesse momento aqui, fim da vida útil pelo primeiro possuidor, né, pelo primeiro proprietário dele, o que a gente espera antes de ter uma reciclagem é que uma outra pessoa possa utilizar esse produto, ou então que uma loja possa reaproveitar as peças em outro produto, né? Caso isso não seja possível ou não seja viável, então se processe a reciclagem desses materiais e esse produto possa voltar na nossa chamada aí, economia circular, ok? Então essa é a ideia da reciclagem. Quando chega no fim de vida útil e não é possível mais reciclar, ou aquele material não apresenta as condições técnicas, aí ele é disposto, né, à disposição final. Então essa é a ideia da reciclagem. Então, encerrado o ciclo de revalorização, de reuso do bem, então, por exemplo, se eu vou doar uma blusa dessa para um bazar, aí uma outra pessoa vai usar, depois uma outra pessoa vai usar, vai chegar um ponto em que essa blusa, né, essa camisa, ela não vai ter mais condições de ser reutilizada, né? Ou seja, após ter sido reutilizada algumas vezes e por não apresentar mais condições de utilidade por diversas razões, porque vai chegando um ponto em que o próprio tempo vai desgastando aquele produto, então ele não tem mais como ser reutilizado, aí ele vai ser disponibilizado e coletado como um bem em fim de vida útil, né? Sendo destinado ao processamento de sucata ou de desmanche, onde será desmontado e onde serão extraídos seus materiais constituintes ou outros resíduos, né? Então, no caso, por exemplo, do celular, ele vai poder ser reutilizado as peças, né? No caso de roupas ou de camisas ou blusas ou outros materiais, alguém poderia falar, mas esse não tem como utilizar suas peças, porque é uma roupa, né?
mas já há casos, por exemplo, de empresas de calçados que utilizam sobras de pano, né? Então, que vem de roupas, né? Roupas que são utilizadas, depois aproveita e utiliza esse pano nos calçados, né? Então, é uma possibilidade também. Vejam que impressionante essa foto, né? O tamanho do catador, a altura do catador e o tamanho da pilha de produtos reciclados que ele está carregando. Imagine aí que ele tem 1,70 m, né? Estou chutando, tá, gente? Imagine que ele tem 1,70 m, então aqui seria 13,40, quer dizer, uma pilha de quase 4 metros de altura, né? Bem grande. Lógico, é um material de certa forma leve, porque são plásticos, né? Garrafa PET, mas ainda assim exige todo um esforço, né? Para equilibrar esse material, e lógico que vai chegando um ponto que vai também tendo um determinado peso. Está muito bem amarrado e bem interessante, né? Como que o trabalho dos catadores como é um trabalho de vital importância para todos nós, para as nossas cidades, né, para o nosso meio ambiente. Então, nos casos em que não existem sistemas reversos organizados de revalorização de desmanche, os bens são coletados por coleta informal e comercializados diretamente com sucateiros ou processadores, né, que são aqueles intermediários. A gente comentou algo relacionado a isso, né? Então, esse material, como ele não tem como ser reutilizado, não tem como ser desmanchado, né, reaproveitado as suas peças, ele geralmente ele vai parar na mão do sucateiro, né, que é um atravessador, né, o processador, na qual vai ser enviado para uma usina de reciclagem. Então, os canais reversos de desmanche e de reciclagem dos bens duráveis em fim de vida inicia-se pela etapa de coleta organizada de produtos, denominada de Product Take-Back, dos bens de pós-consumo, seguindo-se o processo industrial de desmanche, a remanufatura eventual de componentes e o destino ao mercado secundário. Então a gente tem aqui um processo, né, foi coletado esse material, ele chegou numa usina de reciclagem e aqui ele vai ser, entra numa esteira, e aí as pessoas que trabalham nessa usina de reciclagem vão separar. Então tu vai ter uma pessoa que vai só pegar plástico, a outra só papel, a outra só metal, né? E vocês veem aqui que tem os tambores de cada tipo de produto, né? Então do lado do funcionário. Então papel, metal, né? Então tu vai ter os diversos tipos de produto. Aqui vai haver uma coleta, né? uma busca seletiva por cada tipo de material. Então as origens ou fontes dos bens duráveis e semiduráveis, que a gente já falou, né, o que é, são as empresas industriais e comerciais e a nossa casa, né, os domicílios urbanos. Por isso eu quero de novo enfatizar aquilo que eu já falei em algumas aulas anteriores, a importância que a gente em casa separe, né, o lixo seco do lixo orgânico. O lixo orgânico são as sobras de alimentos, restos de alimento, né, e demais produtos orgânicos, né, alimentos, né, e o outro lado seco, que nada mais é do que o papel, o papelão, plásticos, metais, o vidro, né, não misturar um com o outro. Alguém poderia se perguntar, mas por que não pode misturar? Porque no momento que o resíduo orgânico se mistura com o seco, ele vai prejudicar as qualidades necessárias, por exemplo, um papel, né, se ele é misturado com restos de comida, ele vai ficar inviável de ser reciclado para frente. Então, por isso que a gente não deve misturar, ok? Bom, então, as formas de coleta são diversas, né? Nesse local aqui, existem containers, então garrafas de plástico, garrafas de vidro e outros mais as pessoas colocam ali,
e isso depois é retirado para as usinas de reciclagem. Em alguns locais, por exemplo, isso aqui é no Rio de Janeiro, né, o Ecoponto, estação de coleta seletiva, entrega voluntária, ou seja, são as pessoas que vão lá e deixam seu material de materiais recicláveis, entulhos de obras, galhadas e inservíveis. Então esse ponto aqui, dessa empresa de limpeza urbana do Rio de Janeiro, né, a Conurb, esse ponto, esse local aqui, ele está disponível para a população entregar o que não lhe serve mais, né? Então, material reciclável ou qualquer outro tipo de material. É bem interessante que existam essas alternativas para que as pessoas não fiquem refém apenas do lixo próximo de casa, na qual ela coloca o lixo, né? E principalmente para as pessoas mais conscientes, elas podem pensar assim, mas eu vou colocar no lixo próximo de casa, mas e se misturar com o orgânico, e se de repente depois tiver uma chuva? Então num local desse é mais interessante porque tu leva já no destino final, né? Então a coleta organizada de produtos tem sido gradativamente exigida por legislações em diversos países, nas quais os próprios fabricantes do bem responsabilizam-se pela sua organização, né? É o caso que eu tinha comentado das exigências por lei, né, de recolhimento de baterias, de pilhas, né, de embalagens de produtos agropecuários, de remédios vencidos. Então isso dá origem à associação entre empresas que constituem o Reverse Supply Chain, que é a cadeia de suprimentos reversa. Bom, então os canais de distribuição reversos de reciclagem, eles devem ser utilizados, né? Geralmente eles são os mais mencionados quando a gente fala de logística reversa, mas lembrando que a reutilização e o desmanche têm um papel até prioritário em relação à reciclagem. Reciclagem é um tema tão importante que nas próximas aulas a gente vai seguir falando sobre esse tema, pela importância que ele tem, pelos diversos tipos de materiais que podem ser reciclados, e por isso é importante que num curso de logística reversa a gente destine um tempo maior para isso. Aqui estão as nossas redes sociais do Administração Verde, os nossos livros que a gente utiliza como ponto de apoio para a elaboração desses vídeos, tá? Caso alguém tenha interesse, né, no site, no administraçãoverde.com.br, vocês têm informações sobre esses livros, inclusive com sumário, né, o que tem em cada livro. Alguns desses livros, particularmente esses dois livros, mais o de marketing ambiental, vocês encontram no site da Amazon, né? E também convidá-los a se inscrever nos nossos canais do YouTube. São 2 canais, né? E vocês vão ter lá vídeos e cursos gratuitos sobre sustentabilidade ambiental, não só este logística reversa, mas também um de marketing ambiental, um de consumo consciente, um de certificação florestal, um de sistemas de gestão ambiental, ok? Bem, então agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.